Fala galera, F11 falando. Noite triste, né? Noite triste, triste mesmo, porque um revés total de expectativa. Volta para casa e no Inter perdeu para o Vasco da Gama por 2-1 no retorno ao Beira-Rio. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Acabei de voltar do estádio e a gente precisa também conversar. A gente tá junto na boa e tá junto na ruim. Vamos lá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sino para receber as notificações e faça o seu comentário. Vamos conversar sobre o nosso amado e estimado Colorado. Tá bom? Vamos lá. Tamo junto. Solta a vinheta. Pois bem, o Inter perdeu para o Vasco da Gama por 2-1 no seu retorno para casa, no retorno para o estádio Beira-Rio. Então, a gente tem que lamentar profundamente e temos que entender, nesse momento, a realidade e a situação que o Inter se encontra. Foi uma noite muito triste, assim, por causa da expectativa que a gente tinha, eu mesmo, obviamente, né, como sou, colorado, do pensamento positivo, a gente vibra, a gente torce, a gente deseja que as coisas deem certo, né, e a gente se encontra, de repente, se depara com uma realidade que traz um revés total dessa expectativa. E aí o Inter hoje já entrou em campo, e aí, com um time bem mexido, né? Além do que eu acho que poderia estar, né? Isso o Inter já tinha sinalizado no jogo anterior com algumas preservações, né? Jogadores machucados, mas dentro das lesões havia também preservações. Claro que a gente não consegue mensurar isso, mas já tinha sinalizado talvez no jogo passado algum apontamento em relação ao que pretendia no Campeonato Brasileiro desde então. Mas era uma sinalização apenas, a gente não tinha muita ideia disso. O Inter acabou empatando, né, lá contra o Criciúma, né? Mas aí o Inter veio para o estádio Beira-Rio, retorna ao Beira-Rio e novamente, e é isso que me chamou a atenção, tem algumas peças no retorno, reencontro com a torcida, contra o Vasco da Gama, precisando vencer, precisando pontuar. E o Inter sai com o Lucas Drummond, né, com o Johan, né, e formando ali o Rômulo e Bruno Gomes no meio de campo, e Igor Gomes formando a zaga com o Fernando. Então o Inter realmente se apresentou com algumas peças que também voltaram a sinalizar, e eu me deparei com isso, de que, né, será que o Inter não tá, vai dosar forças no Brasileiro? Vai largar mão de qualquer ideia maior dentro do Brasileiro para tentar se pontuar minimamente para preservar para as Copas? Deu essa sinalização, o que eu não posso concordar. Mas, de qualquer forma, o Inter iniciou dominando o jogo. Mas uma dominação total do jogo. O Vasco da Gama não passava do meio de campo. Era uma dominação completa do Internacional. Numa superação. O Vasco se postou, né, com a humildade do momento do Vasco da Gama, né, apesar do Vasco da Gama ser um grande clube, todo respeito, é uma camisa muito pesada do futebol brasileiro, de muitas glórias, mas o momento do Vasco não é esse momento, né, bem longe disso. E aí o Vasco se portou de forma mais humilde, se retrancou, se fechou, e o Inter exerceu um volume de jogo, uma posse de bola, né, pelos dois lados. Só que o Inter não infiltra. O Inter, mais uma vez, e aí é mais do mesmo, é mais do que a gente vem dizendo. Mesmo nas nossas vitórias, últimas vitórias, que já fazem... Nossa última vitória foi no Clássico Grenal, já fazem 4 jogos, né? Que a gente vem lá do Clássico Grenal, da última vitória, 4 jogos o Inter sem vencer. Mas lá mesmo, nossa vitória contra o Grêmio e contra o Corinthians no jogo anterior, o Inter já não foi efetivo, né? O Inter concluiu, ganhou o jogo,
mas por score mínimo, mas podia ter produzido para fazer mais e não foi efetivo. E assim foi nos empates e derrotas subsequentes. O Inter não tem efetividade, o Inter tem volume de jogo, chega até a intermediária adversária, mas no último terço não tem definição. O Inter tem poucas conclusões, inclusive. O Inter não chega, o Inter não conclui, o Inter não finaliza, e quando finaliza, não tem sido efetivo. Então, realmente, isso foi assim, foi o ponto alto do primeiro tempo. Uma supremacia, a gente até achava que uma hora ou outra ia acontecer o gol, mas o volume de jogo, a posse de bola, a maior técnica colorada demonstrada, não resultam automaticamente em gol. Não, tu precisa finalizar, tu precisa ter no último terço do campo ser mais efetivo, e o Inter não foi. E num lance, no final do primeiro tempo, num escanteio do Vasco da Gama, o René retira uma bola, e o jogador adversário, pelo menos a visão que eu tive, cabeceia na fronte do René. O René consegue tirar a bola, cabeceia, e o René tem uma lesão ali séria, né? Vamos torcer que não seja nada, ele saiu de ambulância do estádio. Mas as pessoas dizem que ele está bem, e assim esperamos que ele consiga, que não seja nada demais. Mas no momento do jogo foi sério, foi grave, chamou a atenção dos jogadores, ele ficou, acho que um pouco inconsciente, com sangramento no local, né, de bruços assim no campo, precisou dos médicos para virarem ele. Então isso também, claro, deve ter chamado a atenção e pesado no elenco. Assim foi para o final do primeiro tempo. O Inter vai para o vestiário, e aí o Inter retorna com o Wanderson, né, e com o Wesley. O Wanderson pelo lado esquerdo. O Wanderson entrou no lugar... Eu acho que o Wanderson entrou no lugar... Eu não vou agora lembrar de quem que o Wanderson exatamente entrou. Mas o Wesley acaba entrando no lugar do Bruno Henrique. Ele acabou tirando o Bruno Henrique. Eu entendia que quem tinha que sair era o Johan. Se fosse uma questão técnica, para mim já foi um erro, né? Porque o Bruno Henrique, ele produz mais, ele é muito mais contributivo para o time, tem muito mais acertos do que o Johan. O Johan não tem dado certo, o Johan toma decisões erradas, como eu já disse, não dá continuidade, às vezes, adequada para a jogada, e às vezes a jogada morre nos pés do Johan. Né? Então ele tira o Bruno Henrique, deixa o Johan em campo, centraliza o Wesley, né? O Anderson no lugar do Lucas Drummond. Então ele tira a figura do Lucas Drummond do centroavante, que vinha fazendo um bom jogo, mas sem efetividade, não chegou a... não se resumiu no maior trabalho do centroavante, que é a finalização, acabou não acontecendo. Então ele tira o Lucas Drummond, põe o Wanderson pela esquerda e o Wesley centralizado, mantendo o Johan pela direita. O Inter no segundo tempo já não é o mais o do primeiro, já começa a trocar um pouco mais, né, a posse de bola com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama se solta um pouco mais. O Inter continua sem efetividade, mesmo quando vai, não é efetivo, não consegue concluir. E o Vasco da Gama começa um pouco a ter mais domínio das ações, né? Apesar do Inter ainda ter uma superioridade de controle de jogo. Mas e futebol é assim, né? Tu vai lá, domina, vai, não faz. Uma hora ou outra, numa jogada ou outra, o adversário vem e pode concluir e fazer o gol. E foi o que aconteceu. É assim, é do jogo. O futebol não é um jogo assim que tu chega no final, esse jogou melhor, tem tantos pontos, então esse... Não, futebol é bola na rede, futebol é gol, resultado do futebol é pelo gol, né? O resto tudo serve para estatística, serve pra gente entender como é que foi o jogo, pra gente perceber como é que foi a movimentação de jogo, pra gente compreender o jogo em si. Mas o resultado vai ser definido pela bola na rede. É isso que define o jogo. E o Robert Renan, infelizmente, ele que tinha entrado no lugar do René, né, escorrega, né, numa jogada, às vezes, que é o que tem, o jogador é muito técnico, e ele, às vezes, cria uma autoconfiança, né, só que quem joga ali naquela posição tem que saber medir isso, né, infelizmente. E ele podia ter simplificado o lance, acaba escorregando, é uma infelicidade, mas quem tá ali pode acontecer. E o jogador do Vasco entra e faz o gol, né? Nesse momento 1-0. E o Inter aí tenta sair, mas de maneira desordenada, se desarruma. Aí o Kudê depois faz uma mexida, que eu acho que já devia ter feito antes, porque o Inter alça muita bola, ou pelo menos tenta chegar pelos lados para tocar a bola para o meio, como se faz num esquema com o centroavante.
Só que essa bola passa pela área e o Inter não conclui. O Inter não aproveita. O Inter chega até a intermediária, não aproveita, vai nas pontas, cruza a bola, passa. E o Inter e a zaga adversária sempre tem vantagem sobre o ataque colorado, né? E, ao contrário, na nossa zaga. Porque daí o Vasco chega num outro lance, eu tinha chegado anteriormente, mas depois chega e numa bola pelo alto acaba tendo, o Vasco supera a zaga colorada e faz o segundo gol. Bom, aí, gente, aí eu vou te contar, aí o Internacional, que já se mostrava sem forças e sem ataque, tomando 2-0 dentro de casa, de um Vasco da Gama, né, que está lá precisando pontuar muito na tabela para sair daquela região lá de baixo da tabela, se fecha ainda mais e tudo, o Inter ainda consegue, num lance de superação do Busto, numa bola também que atravessou a área, mas o Busto entrou pela direita na diagonal e teve vitória pessoal sobre o zagueiro, chegou antes do goleiro, conseguiu fazer o 2-1. O Inter ainda tenta uma abafa, tem uma bola ainda na trave do Robert Renan, mas foi insuficiente para mudar o placar. Então o Inter perdeu o jogo, perdeu para o Vasco da Gama. É a primeira vitória do Vasco da Gama fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Logo para o Inter, logo para o nosso Inter, logo na volta do Inter para o Beira-Rio. Nós tanto tempo afastado, percalços, dificuldades quando a gente retorna, reencontra com a torcida, que a hora da gente tentar se reafirmar, acontece o contrário. Tem um revés, uma noite triste para o torcedor do Colorado, que foi se reencontrar com o time, se reencontrar com a sua casa e acabou derrotado. E agora a realidade que nos bate, a realidade que nos bate é de meio de tabela, com dificuldades a gente se manter por ali, até com a preocupação pelo futebol apresentado, porque nós temos ainda agora, porque nós já voltamos para casa, isso já foi uma etapa vencida. Agora seria o Ener Valencia não entrou, tá? Temos o Ener Valencia entrar, é na posição carente, pode nos ajudar, acredito que vai nos ajudar, mas vai resolver, não sei. Tem o Borré ainda fora e tudo, mas eu não sei. Hoje a gente já começa a ter mais questionamentos, a gente já tinha antes, mas agora, da minha parte pelo menos, os questionamentos crescem muito, sobre o trabalho inclusive do técnico, sobre como é que o técnico vai tirar mais desse grupo, vai poder fazer um trabalho mais, porque me parece que não há uma evolução. A gente está se repetindo, essa falta de efetividade. Quando a gente começa a falar da mesma coisa vários e vários jogos, né, mesmo com vitórias, né, com empates ou derrotas, a gente percebe que há uma situação que a gente não sai dela, que é essa questão que a gente devia ter que resolver, de ter mais conclusão, mais efetividade na chegada no último terço de campo para colocar a bola para dentro da casinha, né? A gente percebe essa quantidade. Ah, bom, aí é questão de trabalho, né? E grupo nós temos. Então, aí a gente começa a botar. E para isso nós vamos ter 2 jogos agora contra o Juventude. Juventude que hoje ganhou em casa de 3-0 do Grêmio, né? A gente fica contente, claro, como é nosso rival, a gente fica contente por esse aspecto da rivalidade. Mas a gente percebe um Juventude forte, né? Um Juventude forte. O Grêmio vem mal? Vem muito mal. Mas é o Grêmio, né? Com a força do Grêmio, um clássico regional aqui. É um jogo, não é um clássico, é um jogo tradicional aqui do Rio Grande do Sul, e o Grêmio tomou 3-0. Isso serve de alerta, ainda mais por causa do nosso momento. Então o Inter vai ter 2 jogos, agora na quarta-feira e no sábado que vem, de Copa do Brasil. O Inter joga em casa e depois joga fora. Jogos decisivos, tanto para nossas aspirações na própria Copa do Brasil, como para a gente compreender onde é que o grupo pode chegar, e muito mais nesse momento para o trabalho do técnico Eduardo Cudê, porque vai passar muito, né? Por esses 2 jogos, a gente dá uma análise do que ainda pode ser feito, se a coisa não se esgotou, se não é uma troca necessária nesse momento. A gente não está no mercado de técnicos, é muito complicado, mas a gente precisa mais, a gente merece mais, né? Então é isso lá. Vamos continuar acreditando, a gente sempre tem que acreditar, a gente sempre tem que ter esperança, tem que olhar pelas coisas positivas, mas a gente não pode ficar cego, a gente não pode deixar de enxergar a realidade que bate na nossa porta, tá bom? É isso, tá bom? Vamos lá, Dário Colorado, sempre juntos, tamo junto, sempre a vitória.